louvor, a adoração e a oração feita aqui nesse lugar. Que agora, como todo sempre, que o seu Espírito Santo reine em nós, reine no nosso meio, e que nesta noite seja uma noite memorável na presença de Deus. Que o Espírito Santo dele fale aos nossos corações, nos conforte, nos fortaleça, nos faça olhar sempre adiante, para que venhamos cada vez mais glorificá-lo, exaltá-lo, porque ele é digno de receber o louvor e a adoração. Em nome de Jesus, nesse momento, enquanto o Júlio toca aqui um instrumental, vou pedir que você cerre seus olhos, baixe sua cabeça e possa juntamente conosco entrar em oração, clamando a Deus por esse momento e que ele se compadeça de nós e possa receber o culto que é devido ao seu nome. Pai Santo e Celestial, Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, Tu és o Deus que nos fez, que nos formou para o louvor da Tua glória. Pai, obrigado. Obrigado, Senhor Deus, por estarmos reunidos enquanto igreja, junto com os irmãos, para louvar o Teu nome, para Te adorar, para render o culto, para colocar diante de Ti as nossas vidas como oferta suave, Senhor Deus. Ó Pai, nós nos achegamos a Ti agora, em oração e adoração, Te pedindo, Senhor Deus, humildemente, não com base nos nossos merecimentos, mas na Tua graça, que Tu possa inclinar os Teus ouvidos para as orações que aqui forem feitas, para os louvores que aqui forem entoados, que o Teu Espírito haja no nosso meio livremente, Pai, que nessa noite haja confirmação, salvação, haja cura, que nessa noite, Senhor Deus, o Teu poder possa ser manifestado, que nessa noite os nossos corações possam sair daqui cada vez mais fortalecidos, transbordantes de alegria na fé do Teu Filho amado Jesus Cristo. Pai, eu Te louvo em nome de Jesus. Amém. Amém. Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor. Amém. Quantos aqui já entregaram a vida a Jesus? Amém. Então vamos declarar essa noite, dizer assim para Ele: a minha vida é do Mestre, meu coração é do meu Mestre, o meu caminho é do meu Mestre e a minha esperança é do meu Mestre. Vamos ficar em pé e vamos louvar ao nome do Senhor. Minha vida é do Mestre, meu coração é do meu Mestre, o meu caminho é do Mestre, minha esperança é meu Mestre, minha vida é do Mestre, meu coração é do meu Mestre, o meu caminho é do Mestre, a Deus eu entreguei o quarto do meu ser, entrei no mar afora, pra longe eu naveguei, não vejo mais o cais, saiu a minha vida é do Mestre, meu coração é do meu Mestre, o meu caminho, o meu
caminho é do Mestre, minha esperança é do Mestre. Na solidão da vida eu pude perceber o quanto Deus me ama. As ondas grandes vêm tentando me arrastar pra longe da presença. A minha vida é do Mestre, meu coração é do meu Mestre, o meu caminho é do Mestre, minha esperança é do Mestre. A minha vida é do Mestre, meu coração é do meu Mestre, o meu caminho é do Mestre, minha esperança do Mestre. Amém. Podem sentar. Nesse momento eu vou convidar as crianças para vir aqui à frente. Logo após, nós vamos fazer uma oração e logo após elas se dirigirão para a salinha para prestar o culto com acompanhamento de uma irmã que vai estar aqui responsável, que vai dar à frente, para que lá ela também possa cultuar, possa aprender de Deus. Está aqui uma voluntária. Aqui, opa, chegando. Pode se achegar todas as crianças. A Bíblia diz que são desses lábios, dos lábios dos pequeninos, que se extrai o verdadeiro louvor. É a irmã Jane que vai estar lá com elas. Vou pedir o Júlio que faça essa oração, Júlio, colocando essas crianças diante do Senhor, abençoando que elas possam crescer e pedindo ao Senhor que possa enchê-las desde já do seu Santo Espírito e elas possam crescer na graça e no conhecimento do nosso Salvador. Senhor, nós agradecemos por mais uma vez estarmos aqui presentes na Tua Santa Casa para render louvores a Ti em Espírito e em verdade. Nós queremos agradecer por cada um que chegou aqui, para juntamente com a congregação, Senhor, estarmos todos juntos, amém, levando os nossos pensamentos a Ti e a nossa adoração. Nós queremos Te pedir neste momento pelo culto infantil das crianças, que a Jane vai comandar, Senhor, levar a Tua palavra para elas, que elas possam aprender mais de Ti. Agradecemos por tudo, não porque nós merecemos, mas em nome de Jesus, o Teu Filho, que eu Te oro. Amém. Amém. Vamos fazer uma leitura bíblica. O culto é constituído por louvor, oração, leitura da palavra. Esse é o culto que as igrejas cristãs rendem ao Senhor. E que Ele possa falar através das nossas orações, que Ele possa falar através da leitura bíblica, que Ele possa falar através dos louvores. Abram suas Bíblias e aí façam comigo a leitura na carta do apóstolo Paulo aos Colossenses. Nós vamos ler o versículo de número 3 até o versículo de número... Nós vamos ler o capítulo de número 3, versículo 12, até o de número 17. Colossenses 3, a partir do versículo 12. Você já está aí na... A minha versão é um pouquinho diferente do que está... Tem a Almeida Revista Atualizada, Wilson, aí, por gentileza? Para não ficar tão distante. E, na verdade, o sentido vai ser o mesmo, muda só as palavras. A Nova Almeida. Ok, essa mesmo. Vamos ler, quem tiver com a sua Bíblia aberta, leia na sua Bíblia, quem não acompanha na projeção. Diz assim a palavra de Deus.
Portanto, como eleitos de Deus, santos e amados, revistam-se de profunda compaixão, de bondade, de humildade, de mansidão, de paciência. Suportem uns aos outros e perdoem-se mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outra pessoa. Assim como o Senhor perdoou vocês, perdoe também uns aos outros. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Que a paz de Cristo seja o árbitro no coração de vocês. Pois foi para esta paz que vocês foram chamados em um só corpo. E sejam agradecidos. Que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês. Instruam e aconselhem-se mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, com hinos e cânticos espirituais, com gratidão no coração. Versículo 17. E tudo o que fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Amém. Que o Senhor abençoe mediante essa palavra, que ela fale aos nossos corações. Vamos louvar o Senhor. Ressoada a última trombeta, a igreja vai ter seu encontro com Jesus nos céus. Oxalá eu estivesse vivo para poder ver, né, Jesus Cristo vindo nas nuvens e eu ser arrebatado com vida. Mas também creio que essa não é a minha vontade, a vontade é do Senhor. E se eu estiver morto, quando eu estiver no seio de Abraão, eu creio que eu vou ressuscitar dentre os mortos, vou receber um corpo glorificado. E quando aquela trombeta tocar, quando se fizer chamada, eu lá estarei. Amém? Assim seja com todos nós, com todos os filhos do Senhor. Quando Cristo sua trombeta lá no céu manda tocar, quando o dia muito glorioso lá romper, aos inimigos dessa terra de Jesus, fizesse então chamada, lá estarei. Quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, lá estarei. Nesse tão glorioso dia, quando o crente ressurgir e da glória de Jesus participar, os crentes ressurgidos saudarem do corpo, e fizesse então chamada, lá estarei. Quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, lá estarei. Darei então até o dia terminar, falarei do seu amor por nós aqui. E fizesse então chamada, lá estarei. Bem forte. Quando se fizer chamada, fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, lá estarei. Amém? Vamos estar lá, né? Fizer chamada, estaremos todos lá. Grande coral, uma grande banda, o povo de Deus, todos reunidos num só louvor, numa só adoração. Amém? Convidar a igreja a ficar em pé. Você pode dar um pouquinho mais de volume aqui, por favor?
uma só voz. Existe um rio, Senhor, que flui no teu amor, águas que correm no trono, águas que curam e limpam, por onde ele passar, por onde ele passar, tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus. Esse rio está nesse lugar. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de água viva. Tu és a fonte, Senhor. O início. Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor, águas que correm no trono, águas que limpam, por onde ele passar, por onde o rio passar, tudo vai transformar, pois leva a vida, meu Deus. Esse rio está nesse lugar. Teu rio, Senhor, sacia minha sede, lavou. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fontes de água viva. Tu és a fonte, Senhor. Tu és o rio, Senhor. Tu és a fonte, Senhor. Essa música, esse louvor, chamado de, se eu não me engano, acho que é Águas Purificadoras. E se eu não estiver enganado também, ela é baseada num texto bíblico de Ezequiel. Acredito que sim. E fala desse rio, dessa água, que é o próprio Cristo. Aonde ele passa, ele vai limpando, vai restaurando vidas, vai curando, vai transformando pessoas. Quem estava enfermo não está mais, quem roubava não rouba mais, quem furtava não furta mais. É uma água que passa no nosso ser e produz profunda limpeza e transformação. E nesses últimos dias, nós temos visto Deus passar com sua água purificadora aqui nessa igreja, limpando vidas, curando pessoas. Quem está nos acompanhando aqui dia de quinta-feira, nós temos orado por algumas pessoas que estavam enfermas,
ou pessoas que estavam na expectativa de receber diagnóstico de exames, e a gente orou, e a gente viu Deus agir. Estou falando aqui especificamente de uma criancinha chamada Valentina, que é sobrinha do Júlio. Isso, passou 15 dias acometida de uma enfermidade no hospital. Se eu estiver enganado, mas eu acredito que fizeram vários exames e não se descobria o que é que ela tinha. Mas a gente orou pela Valentina. Não só aqui na igreja, mas nós pedimos aos irmãos que ajoelhassem, que colocassem essa criança diante do trono da graça, que o Senhor pudesse entrar com providência divina, tocando, fazendo com que esse rio passasse sobre a vida ou pela vida da Valentina e de seus familiares, por que não, promovendo a cura. Hoje a Valentina está aqui, para a glória de Deus. Ela foi curada, ela recebeu alta. Que a igreja glorifique o nome do Senhor. Que os familiares reconheçam o poder de Deus na vida e que essa criança, desde já, possa ser consagrada, possa ser do Senhor. Estávamos também aqui na expectativa pela nossa irmã Graça, que estava aflita, com o coração contrito, mediante ou diante da expectativa de uma notícia, de um diagnóstico que talvez poderia não ser muito promissor, mas diante da sua aflição, da sua ansiedade, ela expôs o seu pedido diante do Senhor. E a gente começou a orar ali, não para que Deus curasse, se fosse o caso, que curasse sim, mas que esse diagnóstico pudesse ser ou sair de forma positiva e ela pudesse glorificar a Deus quando recebesse o resultado. A Graça está aqui, recebeu o diagnóstico e está tudo bem, vai continuar louvando o Senhor por anos e mais anos. Que Deus seja glorificado, que esse rio do Senhor passe nas nossas vidas, promovendo limpeza, cura, restaurando, transformando, nos fazendo nova criatura em Cristo Jesus. Quero beber do teu rio, Senhor, sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas, eu quero beber da tua fonte, fontes de água viva. Senhor, tu és o rio, Senhor, tu és a fonte, Senhor. Amém? Podem sentar. Amém. Não vou usar esse hoje, estou com os pulmões assim um pouco. Foi uma escola bíblica, né? A direção hoje, agora a pregação. Me sentindo aqui, hoje eu vou procurar falar um pouco mais pausadamente. Estou me sentindo um pouco cansado, de fato. Mas que tudo seja para a glória de Deus. Maravilhoso estarmos aqui louvando, engrandecendo o nome do Senhor. A partir do próximo domingo, o pastor Nazareno já estará conosco, assumindo a presidência, a direção da igreja, e que as nossas orações também é para que ele e Rose possam voltar para os seus lares e para o convívio da igreja debaixo da graça de Deus. Meus amados irmãos, eu gostaria que você abrisse a Bíblia no livro que a gente fez a leitura agora há pouco, na carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, capítulo 3, versículo 12 ao 17. Farei uma exposição bíblica com base nesse texto e refletir aqui de forma mais prática hoje
aquilo que Deus preparou para que os cristãos, para que os crentes pudessem viver, ou a forma como pudessem viver. Gostaria que você deixasse sua Bíblia aberta e acompanhasse comigo a exposição que nós iremos fazer. Eu não vou fazer a leitura agora, porque eu já fiz, mas a gente vai expondo versículo a versículo e fazendo as nossas aplicações, porque o importante da palavra é a gente aplicá-la à vida. A palavra ou o estudo da Bíblia, o conhecimento da Bíblia, não serve meramente para nós expormos sabedoria diante dos outros ou para mostrarmos que sabemos ou temos mais versículos decorados do que os outros. Mas se essa palavra ela não estiver criado raiz em nós, se ela não produzir efeitos práticos nas nossas vidas, se ela não promover mudança, nós, ao fazermos isso, expressarmos versículos, leitura, conhecimento da Bíblia, nós estamos apenas fazendo ou demonstrando simplesmente, ou isso é uma expressão de religiosidade. E não passa de religiosidade, mas a leitura bíblica ou o conhecimento bíblico, quando você extrai aquilo que Deus quer falar com você e você coloca em prática, aí sim se torna a palavra viva e eficaz, falando com você, e essa palavra, uma vez entronizada dentro do seu coração, na sua mente, ela vai fazer com que você ande em conformidade com a palavra de Deus. Ela vai fazer com que você ande de acordo com aquilo que Deus quer que você ande. Você vai se portar aonde quer que você esteja, quer seja no seu trabalho, na escola, na faculdade, em casa, no convívio com os irmãos, no convívio com os colegas de trabalho, aonde quer que você esteja, você tem que se comportar, você tem que viver respaldado pelo que as Escrituras diz, ou seja, pela vontade de Deus. E a gente só pode fazer isso quando, de fato, o Espírito Santo de Deus nos ilumina, nos abre a mente para entendermos a palavra. Por isso, hoje aqui na Escola Bíblica, nós estamos falando desse conhecimento que gera relação íntima com Deus, que gera uma mudança, uma transformação nas nossas vidas, ou seja essa transformação de ordem espiritual ou moral, pessoal. Ou seja, a Bíblia diz que aquele que está em Cristo é nova criatura, que as coisas antigas passaram, eis que tudo se fez novo. Então não há e não pode ser aquele que diz que conheceu Jesus, aquele que diz que professa a fé em Jesus, ter um comportamento ou andar em meio à sociedade, ter uma vida que não é condizente com o que as Escrituras dizem, que não é condizente com essa transformação que o Espírito Santo de Deus é capaz de fazer em nossas vidas, para que a gente, sim, possa andar em conformidade com a vontade do Senhor. A Bíblia diz que as boas obras foram preparadas de antemão por Deus para que nós andássemos nela. Ou seja, Deus já preparou as boas obras para que a gente ande nelas, para que a gente ande de acordo com a palavra de Deus. E a carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, ela é nesse sentido. O objetivo dessa carta, ele está exortando os irmãos, a palavra endereçando uma carta, dizendo para aquelas pessoas da igreja de Colossos, dizendo como elas agora em diante, depois de ter uma experiência de conversão, depois de terem entregado suas vidas a Jesus, como elas deveriam andar. Esse é o objetivo da carta de Paulo. Se você começar a ler do começo ao fim, você vai ver que o objetivo principal é esse, é dizer agora como a comunidade, como a igreja de Colosso deveria se comportar, como ela deveria andar. E nós podemos dizer, com base na leitura dessa carta, que o cristão, com base na obra, ou seja, com aquilo que Cristo realizou na cruz, ele agora está preparado para andar em conformidade com aquilo que Deus quer. E porque ele teve o seu coração, a sua vida transformada, a sua concepção
de vida agora é diferente. Ele não pensa mais como aquelas pessoas que fincam os seus olhos, cuja a sua visão está agora somente limitada, ela está bloqueada e não consegue ultrapassar esse plano terreno. Mas agora, depois de um encontro com Cristo, depois de uma vida transformada, depois de uma fé genuína naquilo que o Senhor Jesus realizou na cruz do Calvário, os olhos se abriram e sua mente agora começa a perceber e consegue entender realidades espirituais. Mas essas realidades espirituais, elas entram na vida do cristão, preparando e fazendo com que ele ande nessa terra, mesmo ele sendo um homem terreno, mas ele tenha um padrão espiritual como base, como alvo, para poder andar. Essa é a carta do apóstolo, é o que ele escreve aos Colossenses, dizendo como ele deve se comportar. E eu creio, nessa noite, eu creio piamente, que nós precisamos cada vez mais reforçar, dizer novamente, e mais uma vez e repetidamente, pregar sobre essas verdades que já são conhecidas, mas que muitas vezes nós deixamos escapar pelas mãos e não nos comportamos em conformidade à palavra do Senhor. É igual a alimentação, é igual o seu esposo, a sua esposa que faz a comida, e talvez você não se lembra aquilo que você comeu no mês passado. Talvez você não se lembre da comida que você comeu, que seu esposo, que sua esposa, ou que sua mãe, quem quer seja dentro da sua casa fez. Talvez você não se lembre o que você comeu semana passada. Mas essa mesma comida do dia a dia, feita na tua casa, que é ela que te põe de pé. E assim é a palavra de Deus, porque muitas vezes as pregações nós esquecemos. Muito provavelmente, quando for amanhã, você só se lembrará 15% do que eu falei. No próximo domingo, se eu fizer a pergunta qual foi a minha pregação do domingo passado, do domingo anterior, muito provavelmente você não se lembrará. Mas é essa pregação do dia a dia que vai dizendo como é que nós devemos nos comportar. Voltemos aqui então para o texto. O apóstolo diz para os irmãos da igreja de Colosso: portanto, versículo 12, como eleitos de Deus, santos e amados, revistam-se de profunda compaixão, de bondade, de humildade, de mansidão e de paciência. Interessante aqui, o apóstolo parece que ele tem em mente, nessa ocasião, parece que ele tem em mente aqui o povo antigo de Israel. O texto que ele evoca aqui no versículo de número 12 é muito aplicado no Antigo Testamento. Era uma palavra dirigida aos israelitas, chamando eles de santo, de povo amado. Agora o apóstolo Paulo aplica essa verdade, aplica à sua igreja, aplica aos irmãos de Colosso. E ele diz: como eleitos de Deus, vocês que foram chamados, que foram retirados do meio desse mundo, que foram escolhidos por Deus para estar aqui nessa noite, servindo a Deus diante dele, vocês são amados por Deus e, portanto, mediante isso, mediante esse chamado, vocês deverão andar de forma tal que glorifique o nome do Senhor, que tenha como padrão o Senhor. E ele começa a dizer no versículo 12: revistam-se de profunda compaixão. Algumas versões vai dizer que revistam-se de ternos afetos de misericórdia. Talvez, se você tiver com sua Bíblia aberta, talvez ela vai trazer essa versão. Revistam-se de ternos afetos de misericórdia. Ou seja, de fato é uma íntima compaixão, é aquele sentimento que está dentro do coração. Interessante que na cultura judaica, ou no antigo Israel, o judeu, quando ele queria falar sobre as emoções, sobre os sentimentos, ele sempre se dirigia a algum órgão do corpo. E aqui, quando ele fala que no coração, ele tem um coração como a sede das emoções. E ele diz agora que aqueles que são eleitos de Deus, ou seja, aqueles que entregaram a vida a Jesus Cristo, eles devem agora andar movidos ou movido pelo sentimento de íntima compaixão, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão e de paciência. Ele aqui agora trata um modo de viver do crente. Muito provável que ele está fazendo aqui com essa lista positiva,
falando de bondade, falando de mansidão, falando dessas características, ou seja, dessas práticas virtuosas do crente, com certeza ele está constatando aí, com o versículo de número 5 em diante, que ele começa a mostrar o lado negativo que os crentes não deveriam, ou que não eram padrões, não eram modelos para que os crentes pudessem imitá-lo. Que seria, portanto, no versículo 5, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena. A imoralidade sexual, a impureza, a paixão, os maus desejos, a avareza, que é a idolatria. Por causa dessas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Talvez Paulo tivesse aqui em mente, era muito comum na igreja de Colosco, a religião de então estabelecer certas situações que muito provavelmente o ser humano não era capaz de atender às demandas da religião. Eram exigências, eram rituais de purificação, era exigido desses pertencentes a essa religião que tivesse uma vida muito elevada, muito sublime, capaz de ter um comportamento diferenciado dos demais, dos seus pares, mas que, na verdade, de tão grande essas exigências religiosas, as pessoas não conseguiam alcançar. E aqui Paulo agora está mostrando um lado negativo do que as pessoas não devem fazer, e ele está dando um recado e dizendo assim para a igreja: olha, a vida cristã é uma vida que consiste em praticidade. O evangelho também é algo prático. O evangelho é capaz de provocar mudanças no ser humano, mudanças essas que são tangíveis, que são palpáveis, não algo utópico, algo que não se possa alcançar. O que ele está dizendo, o que Paulo está dizendo aqui, olha, existe uma virtude, existe uma prática de virtude que você, ao entregar sua vida a Cristo, você é capaz sim ao exercício dessas práticas. E é isso que Paulo está fazendo. Então, nessa noite, nós vamos falar destas regras de convivência, ou dessa prática virtuosa que todo crente, que todos nós devemos ter. E engraçado que quando você vai ler cautelosamente essa passagem, você vai ver uma reciprocidade nessa leitura. Então, nós vamos falar aqui de virtude, de prática de virtudes em mutualidade, ou seja, em reciprocidade, que não é exigida só do pastor, que não é exigida só do pregador, que não é exigida do professor da escola bíblica dominical, que não é somente exigida de quem está aqui no grupo de louvor, mas é exigida de todos os crentes, de todos aqueles que entregaram sua vida a Cristo. Então, o padrão de mutualidade que aqui está descrito, no versículo 12, ou seja, a gente vai falar de revestimento, que ele está dizendo, olha, vocês que nasceram de novo, vocês que são crentes, revistam-se disto. Aí ele vai começar a dizer, ou a elencar o número dessas práticas virtuosas que nós devemos praticar. O interessante é essa palavra, revista, é como se você estivesse jogando sobre você, vestindo uma roupa, uma por cima da outra, cada qual fazendo mais efeito do que a outra. Revistam-se de mansidão, revistam-se de bondade, revistam de longanimidade, revistam-se disso, revistam-se daquilo. O apóstolo vai fazendo isso continuamente para que, de fato, a sua vida seja repleta, não só de uma virtude, mas de várias. E que várias virtudes possam, sim, permear a vida do crente. Versículo de número 13. Suportem uns aos outros e perdoem-se mutualmente. Caso alguém tenha motivo de queixa contra outra pessoa, assim como o Senhor perdoou vocês, perdoe também uns aos outros. Aqui está outra virtude de mutualidade. Dos crentes é exigido o perdão. É exigido que você perdoe o seu próximo. É exigido que você perdoe o seu irmão. É exigido que você perdoe aquelas pessoas que te fizeram mal. Hoje, na escola bíblica dominical, nós estávamos conversando aqui sobre essa questão do perdão e falando assim de casos extremos que humanamente
talvez nós não conseguíssemos exercer o perdão. E aí foi citado lá na minha cidade, algumas semanas atrás, uma jovem, até falei aqui no domingo passado, de 25 anos, que foi assassinada pelo namorado com 37 perfurações de faca. E a gente estava aqui indagando, mas será se essa pessoa, o assassino, será se ele tem perdão, merece o perdão? Será se ele exercer a fé em Cristo, o Senhor Deus é capaz de perdoá-lo? E de antemão, eu não vou ter tempo para debater sobre isso, mas a minha resposta é sim. Escandalosamente, sim. Deus perdoa os pecados mais horrendos cometidos pelo homem. Agora, o interessante para a gente refletir, meus irmãos, olha o que é agora nos impostos ou exigido de nós. O texto diz que a nossa convivência entre você, ou entre vocês e eu e vocês, entre uns e outros, a nossa convivência deve ser pautada pelo perdão. Nós devemos viver perdoando uns aos outros. E como é difícil o exercício do perdão. Como é difícil perdoar aquele a quem nós julgamos que não merece perdão. Você já experimentou uma situação assim? Alguém já te feriu ao ponto de você olhar para essa pessoa e dizer, não merece perdão. Eu não perdoo porque você merece perdão. E agora, para nossa decepção, nós cristãos somos chamados a perdoar. Somos chamados a perdoar. E qual é o padrão desse perdão? O padrão é Cristo. Porque o texto diz, assim como Cristo perdoou vocês, vocês também devem perdoar uns aos outros. Um pai que perdoa um filho que foi o assassino do seu filho. O marido que perdoa a esposa que o traiu. A esposa que perdoa o marido que o traiu. O pai que perdoa o filho que saiu de casa, que abandonou e que despreza o seu pai e a sua mãe. E às vezes, nós somos difíceis de perdoar até as coisas mínimas que acontecem entre nós. Às vezes nós nos machucamos, nos ferimos uns aos outros, e na hora do exercício do perdão, você usa logo a muleta da desculpa, mas eu não preciso perdoar. Tudo bem, posso até perdoar, mas eu não quero conversa com essa pessoa. E a pergunta que fica é, perdoou? Será se de fato houve o exercício do perdão? Será se Cristo diz assim para nós, olha Marcelo, você era um pecador desgraçado, que não merecia o perdão de Deus, mas eu vou te perdoar, Marcelo. Mas eu não quero conversa contigo. Será se Deus faz assim com seus filhos? Quando Ele perdoa, Ele chama seus filhos para perto de si, para ter compaixão, para gerar amor nesse filho que não era merecedor do amor. Uma mãe foi pedir a Napoleão Bonaparte que perdoasse o seu filho, porque ele tinha desertado. E ela ali clamando a Napoleão Bonaparte para que o Napoleão Bonaparte não exercesse a pena capital no seu filho, ou seja, não matasse o seu filho, porque um desertor merecia a morte. E ela chega para ele e pede o perdão, e ele olha para ela e diz, olha, o que o seu filho fez não tem perdão. E ela olha para o general, para Bonaparte, e diz para ele, é por isso que eu estou aqui pedindo perdão, porque se merecesse perdão, eu não estava aqui suplicando a sua misericórdia, a sua glória, porque perdão realmente é algo imerecido. A gente perdoa quem não merece. E se talvez você pode estar estranhando esse discurso, mas eu não vou longe, nós temos um exemplo muito claro. Cristo nos perdoou e nós não éramos merecedores. Não pense que você foi perdoado por Deus baseado nas suas qualidades. Você foi perdoado por Deus simplesmente pelo exercício da graça e da misericórdia dele exercida na sua vida.
Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9 vai dizer o quê? Pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, para que ninguém se glorie. Quando você estiver diante de Deus, você não vai bater no peito, não vai estufar o peito e vai dizer, eu estou aqui no céu por merecimento. Não, você não vai dizer isso. Você vai dizer, eu estou aqui diante de Deus, mediante, por meio do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, pelo precioso sangue de Jesus. Continuemos aqui na prática da virtude. Suportem uns aos outros, perdoando mutuamente. A Bíblia diz que nós devemos suportar uns aos outros, que nós devemos amparar uns aos outros, que nós devemos ser uma âncora que dê apoio àqueles que estão precisando. Interessante que esse texto de suportai-vos uns aos outros, talvez a melhor tradução não seria esse suportar, que semanticamente a palavra mudou e adquiriu um novo significado, porque quando a gente fala agora em suportar, eu suporto o fulano de tal, traz a conotação de tolerância, de tolerar. Eu não suporto mais o fulano, ou seja, eu não aguento mais o fulano. Que fulano, aquela presença desagrada, eu não suporto a presença daquela mulher, eu não suporto a presença daquele irmão, eu não suporto a presença daquela pessoa. Mas o texto aqui traz uma outra conotação. Ele está dizendo que nós devemos suportar uns aos outros, apoiar em mutualidade, de forma recíproca. Ou seja, um irmão tem que ajudar o outro nessa caminhada. Isso é uma virtude exigida daqueles que entregaram a sua vida a Cristo. Nós devemos nos apoiar uns nos outros. Nós devemos sustentar uns aos outros. Nós devemos segurar na mão nessa caminhada. Essa é a prática de virtude exigida para aqueles que entregaram a sua vida a Jesus Cristo. Versículo 14, ele vai dizer, e acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Ou seja, Paulo começa a dizer aqui, olha, você tem que se revestir de bondade, você tem que se revestir de longanimidade, de compaixão, você tem que se revestir de várias outras virtudes, procurar cultuar ou cultivar, na verdade, essas virtudes. Aí, por fim, ele vai dizer, e por último, o outro revestimento agora, aquele que é mais sublime, que é mais excelente, revistam-se do amor, que é o vínculo da perfeição, ou seja, é aquilo que liga, é aquilo que une todas essas virtudes. O que Paulo está dizendo aqui é que se você tem todas essas virtudes, ou vive na prática de todas essas virtudes que eu citei anteriormente, mas se você não tiver amor, essas virtudes, na verdade, não vão passar de mera jactância nossa, ou seja, não vão passar de mero... de você se estribar na sua própria vaidade, achando que você é mais daquilo do que realmente você seja diante de Deus. E Paulo nos chama agora para nos revestir do amor. Se revistam, coloque essa camada de amor, porque é ela que vai dar toda a liga nessas outras camadas, nessas outras roupas que vocês colocaram. É por isso que ele diz que o amor é o vínculo da perfeição, é aquilo que une, é aquilo que liga. Então, o amor é o vínculo da perfeição. É por isso que Paulo, na carta aos Coríntios, vai dizer, se eu não tiver amor, eu serei igual a um sino que retine. Ou seja, eu posso doar o meu corpo, eu posso doar os meus bens, eu posso doar o meu corpo em sacrifício, eu posso até morrer pelo outro, mas se não tiver amor, nada disso adianta, porque o amor é muito maior, o amor é um sentimento ou uma virtude muito mais excelente, e é isso que os crentes são chamados a praticar. Versículo de número 15, que a paz de Cristo seja o árbitro no coração de vocês. Ora, a outra virtude é a paz de Cristo. Nós somos chamados a ter paz um com os outros. Ele diz que a paz de Cristo é o árbitro, ou seja,
A paz de Cristo é aquilo que equaliza as nossas relações. É aquilo que faz com que nós não nos devoremos uns aos outros. A paz de Cristo é aquilo que faz com que nós não nos esbofeteamos aqui uns aos outros. E ele diz que essa paz, a paz de Cristo, deve ser o árbitro dessa relação. A paz do nosso Senhor é quem regula a nossa vivência e nos mostra como nós devemos viver. Veja só ao contrário, veja como nós pautamos as nossas relações com outras pessoas baseada no estado de espírito que nós estamos vivendo. Você já deu, desculpa a expressão, você já deu um coice assim no seu marido? Ou já levou dele? Ou você já agiu de forma truculenta com a pessoa que está ao seu lado, com um colega de trabalho? Você deu uma resposta áspera? Você já brigou de forma intempestuosa com seu filho e depois parou para refletir que ele não merecia tudo aquilo que você descarregou sobre ele? Porque você agiu mediante o espírito do momento, que era o espírito do estresse. Você estava estressado, e quando nós estamos estressados, nós tratamos as pessoas assim. E muitas vezes nós damos vazão a isso, ou usamos isso como muleta, para respaldar ou para justificar a nossa ignorância com as outras pessoas. Ah, não, eu só falei assim com você porque eu estava bastante estressado. Olha, eu tive um dia cheio. Hoje eu estava tão cheio que eu acabei descontando em você. E nós agimos assim. Sejamos sinceros. Às vezes a gente chega em casa, mal queremos dar um bom dia para a esposa, para o esposo. Queremos tomar um banho, se enfiar nos lençóis e dormir, e esquecer, e não ver ninguém, porque nós pautamos as nossas vidas mediante o espírito do momento que nós estamos nos encontrando. Mas só que nós cristãos, é diferente, você é chamado para viver debaixo da paz do Senhor. Essa deve ser o árbitro, o que deve reger as nossas relações é a paz de Cristo. Sem essa paz sublime, que realmente às vezes a gente não consegue entender, se torna impossível a convivência. Então é o que o apóstolo está dizendo aqui, olha, o que une vocês é a paz de Jesus. Então tenham essa paz, e essa paz de Cristo, realmente, vocês já ouviram falar, independe do estado de espírito. É uma paz sublime, é uma paz que só Cristo dá. E essa paz, de fato, não é a ausência de problema. É uma paz, e o apóstolo Paulo aqui, na ocasião, ele está fazendo um contraste com o Império Romano. Porque nessa época, era o mote de propaganda dos romanos era a paz romana. Ou seja, era uma paz estabelecida por meio da força. Então, o Império Romano se gloriava, porque nessa época ele instaurara a paz, e por meio da força, por meio dos seus exércitos, agora eles conseguiriam manter a paz. Aí veja o que Cristo faz, não é por meio da força, mas por uma mudança, por uma compreensão daquilo que Deus é e daquilo que Ele faz em nossas vidas. Ele exige de nós que a nossa convivência seja pautada pela sua paz. Que a paz de Cristo seja o árbitro das nossas relações. Versículo 16. Que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês, instruam e aconselhem-se mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com hinos e cânticos espirituais, com gratidão no coração. Uma outra virtude que nós devemos cultivar na nossa vida é a gratidão. Nós devemos ser gratos. Por isso que a Bíblia diz, em tudo dai graça. Em tudo dai graça. É uma outra virtude que nós devemos cultivar. E parece brincadeira, o interessante é isso, o autor da carta, o próprio Paulo, na ocasião, ele estava aqui dizendo que as pessoas em tudo deveriam expressar gratidão a Deus, ele se encontrava preso.
ele estava aprisionado, ou seja, ele não tinha motivos para ter um coração grato. E a Bíblia exige de nós que nós tenhamos um coração grato. Sem um coração grato é impossível a gente agradar a Deus. Interessante essa gratidão, independente da situação, que leva a gente a pensar que o que nós estamos passando no momento, mesmo que seja uma situação adversa, mas mesmo assim Deus requer de nós um coração grato, porque isso é uma expressão de fé, porque nós sabemos ou cremos num Deus que é capaz de mudar a situação. E antes mesmo que essa coisa aconteça, ou que essa situação seja transformada, seja mudada, nós já estamos ou devemos estar com o coração grato. É uma prática da virtude, ou uma virtude a ser praticada, é a gratidão. Eu já contei aqui na igreja também, eu estava falando hoje, graças na escola bíblica, que as minhas histórias estão ficando velhas, mas é bom reforçá-las. Uma missionária chamada Ellen Barrani. Ela é uma missionária que prega o evangelho, na verdade ela é uma cantora, mas vive pregando o evangelho o mundo afora. Ela vive na Eritreia, se eu não me engano, é no leste da África. E um dia ela foi pega com um papel que ela estava escrevendo uma letra de suas composições, uma letra de música gospel, digamos assim. Ela estava fazendo um louvor, e ela foi pega pelos soldados daquele país. A Eritreia ainda hoje é um dos países mais perigosos para que crentes vivam. Você não pode expressar sua fé em Jesus, você não pode ir lá nem portar uma Bíblia. E eles pegaram aquele papel, que ela estava ali com as descrições de palavras que engrandecia a Deus. E eles perguntaram, então, cadê a Bíblia dela? Aonde estava a Bíblia? E ela dizia que não tinha a Bíblia. E eles diziam, mas como você escreve assim, igual a Bíblia? Cadê sua Bíblia? E ela dizia que não tinha a Bíblia. E ela disse assim, olha, a minha Bíblia está na minha cabeça. Aí ele disse, então sua Bíblia está na sua cabeça? A Bíblia está na minha cabeça. O que eu falo aqui da Bíblia, eu tenho decorado na minha cabeça. E ele olhou para ela e disse assim, tudo bem, então nós vamos fazer você perder sua Bíblia. E começaram a espancá-la, bater em sua cabeça para que ela esquecesse da Bíblia. E eles faziam isso com todos os cristãos. E eles levaram a Ellen e a trancaram num container. Né? Todos os irmãos sabem aqui o que é um container, né? Um vagão de trem. Eles colocaram a Ellen dentro desse vagão de trem, para que ali ela vivesse juntamente com outras presas. E você imagina, no leste da África, a quintura é como nós colocarmos aqui, você ficar trancado dentro de um vagão, em pleno centro, digamos, na região centro-oeste do nosso estado. Quem é da região de Quixadá, descambando ali para o lado do meu Crateús, vai saber o que é quintura. E você imagina você ficar dentro de um vagão com um sol a pique, um sol a pino de 40 graus. E essas pessoas ficavam lá trancadas. E elas eram dia a dia açoitadas para que elas esquecessem da palavra ou esquecessem de Deus e não pudessem mais professar o nome de Cristo. E eles batiam nela. E a Ellen, como crente no Senhor Jesus Cristo, ela orava, ela louvava a Deus dentro desse vagão. E certo dia, ela chegou para as outras prisioneiras e disse assim, ela notou que todas as outras, e ela também, estava cheia de percevejo nos corpos. Não sei se era pulga, não me lembro aqui qual era a descrição dela, mas estava infestada de percevejo ou de pulgas, estavam ali, as mulheres estavam todas se coçando. O ambiente que elas estavam era insalubre, não tinha a menor condição de higiene, elas não tomavam banho. E detalhe, aí ela disse que sentiu no coração o desejo de orar pelas pulgas. Ela disse, eu vou orar pelas pulgas, vamos orar pelas pulgas. E quem olhasse para uma situação daquela ia dizer assim, mas que loucura! A pessoa orar mas o sentimento de gratidão dela e de fé, mesmo em meio a circunstâncias tão adversas,
levou ela e as outras a se ajoelharem e começarem a orar. A orar em gratidão pelas pulgas. E ela mesmo conta que não sabia, mas sentiu o desejo no coração de orar em gratidão, não para que fossem libertadas ou curadas, saradas das pulgas, mas orando pelas pulgas. E detalhe, posteriormente, os soldados que as mantinham ali no cárcere, eles começaram a abusar sexualmente de outras prisioneiras de outros vagões. E eles estupravam essas mulheres. Como forma de punir essas mulheres, eles mantinham relação sexual com elas de forma forçada. Mas quando eles chegaram no vagão da Ellen Barrani, eles não as quiseram. Eles não a pegaram para ter relação sexual, eles não a estupraram. Por quê? Porque elas estavam cheias de pulgas. E ali a Ellen começa a glorificar o nome do Senhor e começa a agradecer a Deus ainda mais pelas pulgas. Talvez a situação que nós estamos passando, embora seja um momento adverso da nossa vida, talvez seja a hora de colocar o joelho no chão e agradecer. Porque você está passando por uma escola, está sendo aperfeiçoada no amor e no Espírito de Cristo. Porque o Evangelho também não é só triunfo. Apesar do que em Cristo nós sermos mais do que vencedores, mas também, muitas vezes, nós padecemos dificuldades e sofremos também. Mas esse sofrimento deve impulsionar em nós um sentimento tão grande de gratidão para que a gente veja a ação de Deus na nossa vida. E é esse problema sendo sucumbido à vontade de Deus, e aquilo que já era gratidão dentro do seu ser, ainda vai se tornar muito maior e muito mais gratidão, porque você vai ver Deus agir naquilo que hoje você já começou a agradecer pela vitória. Mesmo que você olhe para o céu e não tenha nenhuma nuvem, e você esteja esperando chuva, mas saiba que o nosso Deus é poderoso para mudar estações e situações e reverter situações adversas das nossas vidas. Esse é o Deus que eu creio, esse é o Deus que nós servimos, esse é o Deus que nós estamos aqui glorificando o seu nome. Meus amados irmãos, temos que ter um coração reconhecedores da graça de Deus. A graça, pelo menos, ou a gratidão, ela passa pelo menos em 3 níveis. É quando eu reconheço essa graça, aquilo que Deus fez, ou aquele favor que foi recebido. Mas um sentimento também, ou a sensação de um sentimento de gratidão também é muito maravilhoso. Você ser grato por aquilo que você tem. Você ser grato por aquilo que Deus fez na sua vida. Mas a gratidão também pode ser de forma de retribuição, ou seja, você recebeu algo, você foi agraciado e agora você quer retribuir para as outras pessoas essa graça que você recebeu de graça. E você quer isso passar para que outras pessoas, para que elas também experimentem essa emoção. Essa é a virtude do cristão. Para encerrar, meus irmãos, eu gostaria de fazer muito rápido aqui só 2 aplicações. Primeira, para o exercício e prática dessas virtudes, devemos estar revestidos de Cristo. Veja bem, vou repetir, para o exercício e prática dessas virtudes, você tem que estar revestido de Cristo. Sabe por quê? Porque amar como Cristo amou, perdoar como Cristo perdoou, ter paz, que só a paz que Cristo pode dar, você só pode tê-los se for mediante a ação de Deus na sua vida. Se você tiver revestido de Cristo. Porque não pense que você é capaz de perdoar como Cristo, não pense que você é capaz de amar como Cristo, não pense que você é capaz de ter uma paz se for além ou se for sem a intervenção de Jesus Cristo. Porque você só pode ter essas coisas mediante o revestimento do Espírito Santo, mediante a ação de Deus na sua vida. Porque senão, meu irmão, o que vai passar, ou o que vai ser apenas uma expressão, uma mera expressão,
uma mera expressão de jactância nossa. Ou seja, nós vamos querer demonstrar aquilo que de fato nós não somos. Porque sim, existem situações que eu não sou capaz de perdoar. Existem situações que eu sou incapaz de manter a paz, por mais que eu faça um trabalho mental, emocional, mas existem situações na vida que nos são impostas que você não consegue ter paz se não for mediante o Espírito de Jesus Cristo. Está revestidos do Espírito de Cristo. E a Bíblia diz, se nós de fato somos cristãos, nós estamos revestidos diante desse Espírito. E se nós estamos revestidos desse Espírito, agora nós somos novas criaturas. E se nós somos novas criaturas em Cristo, eu tenho a prática dessas virtudes. Eu vou amar como Cristo amou, eu vou perdoar como Cristo perdoou, eu vou experimentar a paz de Cristo na minha vida. Em segundo lugar, devemos ter essa virtude como alvo do nosso desejo e objetivos críveis, alcançáveis. Para finalizar, tudo aquilo que eu falei, todas essas virtudes, nós devemos desejar desesperadamente isso para as nossas vidas. Nós que somos crentes, nós que entregamos a vida a Jesus Cristo, se nós não conseguimos colocar em prática essas virtudes, amar, ter a paz de Cristo, ser longânimo, ou seja, ter paciência com os outros, suportar os outros, apoiar os irmãos, acima de tudo isso, ter um amor sublime, um amor que de fato que excede o entendimento. Nós só podemos fazer isso se tivermos em Cristo, mas antes nós precisamos sim desejar ardentemente, porque essas práticas, como eu falei no início da palavra, elas foram preparadas para que nós crentes andássemos nelas. Então, meus amados irmãos, você pode dizer assim, mas Marcelo, eu não consigo perdoar, eu não consigo ter essa paz, eu não consigo exercitar essas práticas, essas virtudes. Aí eu vou dizer, meu irmão, minha irmã, pois está na hora, se nós não conseguimos colocar isso em prática, está na hora de nós revermos nossos conceitos, nos ajoelharmos, pedirmos perdão a Deus e pedirmos para ser transformados pelo Espírito Santo de Deus, e você vai ser nova criatura. É por isso que a Bíblia diz, quando você colocar o pé, aonde quer que você coloque esse seu pé, as pessoas vão perceber, as pessoas vão enxergar em você que há algo diferente, porque a Bíblia diz que não se acende uma luz para colocar debaixo do velador, mas se coloca no lugar, numa posição que ela ilumina toda a casa. Ninguém acende uma lamparina e coloca debaixo da cama ou debaixo de uma bacia, mas você coloca ela no velador, para que ela ilumine toda a casa, não para a sua glória, não para que você possa se esbanjar e achando que você é bom, mas para que o nome de Cristo, o nome de Deus, seja glorificado na sua vida, para que as pessoas possam olhar para a sua vida e dizer assim, mas olha o fulano, olha a fulana, como mudou. E às vezes essa transformação vem simplesmente pelo um quebrantamento, pela uma posição de adorador que você resolveu adotar, que talvez você nem perceba, mas agora você foi moldado pelo caráter de Cristo. E quando as pessoas olham em você, possam enxergar uma nova criatura. Que você foi mudado e transformado pelo poder de Deus. E que a paz, que o amor, que é o vínculo da perfeição, que a bondade, que longanimidade, seja objetos de desejos nossos. Porque é isso que pauta, que baliza a vida do cristão. Então, meu irmão, minha irmã, saia daqui, faça um exame de consciência, pegue essa relaçãozinha de virtude e diga assim, aonde eu me enquadro? Eu possuo isso? Não. Eu possuo isso? Sim. E se você não possuir nenhuma delas, não saia daqui triste, mas saia desejosa ou desejoso de que Cristo habite ricamente no seu coração, promovendo transformação, e você seja cheio, transbordante
do Espírito Santo de Deus. Amém. Oi, som. Oi. Meus irmãos, estou insistindo, porque o microfone já disse que era para eu parar, mas tudo bem. Eu só gostaria de destacar aqui o nome de 3 pessoas que estão nos visitando, é o Edilson Brasil, a senhora Lourdes e o Edivaldo. Que sejam bem-vindos entre nós, que sejam bem-vindos a essa igreja, voltem sempre, se sintam aqui acolhidos por nós e que Cristo os abençoe, que façam vocês caminhar cada vez mais, sentindo a presença, o amor, a paz e sentindo todas essas virtudes que a gente falou aqui. Que Deus abençoe vocês, que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. É uma prática cristã também comer, tá? Não saiam daqui sem se alimentar, porque a gente tem que alimentar o corpo, tem que alimentar espiritualmente, mas temos que alimentar também o nosso corpo. Então nós teremos aqui uma cantina em prol do coral, tá? Então tudo que a gente faz aqui realmente é para o louvor e glória de Deus. Essa cantina é para custear o coral, um projeto da igreja que está aí anunciando a palavra de Deus agora no mês de dezembro, nos condomínios, né? Quem tiver aí, já tem marcado os locais? Não, né? Quem morar em condomínio quiser levar o coral, fale com o Júlio, com a Gerson, deixa eu pegar aqui a cola, tá? A Joquebede, a Glória, a Vitória, tem mais? Fale com a gente dá um jeito, a gente encaminha, viu? Você fala aí com a Joquebede, levanta a mão aí, Joquebede, todo mundo vê que é a Joquebede, a Glória, a Vitória, já não estão aqui hoje, mas também vocês podem falar ou comigo, qualquer membro do coral, certo? Vamos ficar em pé. Me causa estranheza, assim, tem um pessoal bem gentinho aqui, aí um corredor bem grandão, aí outro pessoal bem junto aqui, né? Parece coisa assim de torcida de futebol, né? Fica a torcida de um lado, aí aquele corredor bem grande, aí a torcida do outro lado, né? Eu vou fazer um desafio aos irmãos que a gente possa fechar esse corredor, a gente possa dar as mãos, e a gente possa cantar uma unção neste lugar, que eu possa sentir que verdadeiramente Deus está aqui. Vamos dar nossas mãos e vamos fechar esse corredor que está aqui, ó. O pessoal daqui possa juntar com o pessoal daqui, de mãos dadas, para a gente poder encerrar. Há uma unção aqui. Há uma unção. Já posso sentir verdadeiramente Deus está aqui. Há uma unção. Já posso sentir verdadeiramente Deus está aqui. Eu prefiro estar na tua casa, ó Senhor, onde flui um rio de amor, onde flui as bênçãos do Senhor.
Eu prefiro estar no meio da congregação e no meio dessa comunhão, servindo ao meu Deus e aos meus irmãos. Como é precioso meu irmão. Como és precioso meu irmão. Há uma unção aqui. Há uma unção. Já posso sentir verdadeiramente Deus está aqui. Há uma unção aqui. Há uma unção. Já posso sentir verdadeiramente Deus está aqui. Eu prefiro estar na tua casa, Senhor. Onde foi a bênção do Senhor. Eu prefiro estar no meio da congregação, no meio dessa comunhão, servindo ao meu Deus e aos meus irmãos. Como é bom viver em como és precioso meu irmão. Há uma unção, já posso sentir verdadeiramente Deus está aqui. Amém.